Olá, meus futuros mestres e mestras. Nós estamos começando mais um projeto rumo ao mestrado, a edição 04. Esse é um quadro onde eu te dou uma verdadeira mentoria para destravar a sua preparação para o mestrado. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB e criador do GPS da aprovação no mestrado. Eu encaminhei aqui no nosso grupo de WhatsApp e também no Telegram, que nós já estamos entrando aqui ao vivo. E hoje, pessoal, eu vou estar auxiliando duas pessoas, com as dúvidas que elas têm em relação à preparação para o mestrado. A nossa primeira convidada, pela ordem, vai ser a Tainara e a segunda pessoa vai ser o Cristiano. Eu vou só verificar aqui. Ela já está aqui na área. Acho que os dois já estão aqui. Então, sem mais delongas, eu vou estar convidando eles para entrar aqui ao vivo com a gente. E só lembrando que se você também tem interesse em participar desse quadro, é super simples. Me manda uma mensagem, tá bom? No direct do Instagram e a gente vai combinar. Ainda tenho vaga, acho que uma vaga ainda para a próxima semana. Então, se você tem interesse em estar entrando aqui ao vivo comigo para esclarecer todas as suas dúvidas, para realmente que eu possa auxiliar a sua candidatura, é só conversar comigo no direct aqui do Instagram, tá bom? Depois da live, manda lá, eu quero, que a gente vai combinar o dia da sua participação aqui. Tainara, eu vou te encaminhar agora o convite para você entrar aqui ao vivo com a gente. Mandei. Carla, seja muito bem-vinda. Paulinha, Ebert, Isabelle, Alexandre, Fábio, todo mundo que está entrando aqui. Boa noite, Tainara, tudo bem? Deu uma travadinha, não estou te escutando. Não sei se foi a... Agora voltou. Boa noite, Tainara. Boa Tudo noite. jóia? Olha, Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. E, Tainara, antes da gente entrar nas suas dúvidas sobre a preparação para o mestrado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, qual que é a sua área do conhecimento, se você já tem experiência nesse universo de seleções de mestrado, ou se você está começando agora, e também qual a cidade que você está falando. é, eu falo de Goiânia e a minha Bacana. experiência, assim, eu sou formada em Direito, o meu intuito agora, eu estou iniciando esse trajeto do mestrado, eu tenho eu tenho tios que já passaram nessa caminhada do mestrado, estão indo para o doutorado e tudo mais. A Ah, que princípio, legal. a princípio, eu pensava que eu ia demorar mais um pouquinho para estar iniciando o mestrado e tudo mais, só que eu pensei, comecei a despertar isso para agora. E aí eu sei que alguns passos, eu sei que eu tenho que seguir, só que vai surgindo as dúvidas. E a questão das áreas, né, que são bem distintas. Os meus tios são. Eu tenho um que é na pedagogia, tá indo para o doutorado, inclusive, outro na história, que é bem distinto do direito. E aí a minha área, assim, que eu tenho muita afinidade é o direito constitucional. Dos princípios, eu fiz alguns artigos na faculdade sobre isso, que era falando sobre abordagem do princípio da utilizando na informação com a privacidade. Então, era um tema que eu gostava muito de falar, mas não voltado para a imprensa, que era o que eu via muito, mas voltado para a internet, tem muitas leis, lacunas, né? Então era o que me despertava muito. E aí o que me surge as dúvidas para a entrada agora aqui na UFG, o tema que me deixa um pouco controversa da área, né, a linha de pesquisa. E as outras, por exemplo, a UNB, eu sei que é muito concorrida, tem áreas que tem a minha afinidade, dá muito, assim. Mas é isso, assim, as minhas dúvidas. Algumas coisas já sei, assim, o caminho a percorrer, mas acho que falta detalhes. E é isso. Ah, que bacana, Tainara. É bem interessante a sua área, e o seu interesse. Eu também, o meu mestrado, a minha área de concentração é de Constituição e Democracia.
Mas as dicas, né, que eu vou te passar, elas servem inclusive para pessoas de outras áreas, inclusive de outras áreas do conhecimento. Então, você falou que tem interesse na área de direito constitucional. Qual o mestrado em específico que você olhou na UFG? Porque tem vários, né? E em É, qual seria a área? Ou você ainda está analisando? eu tô analisando, assim, mas eu queria uma coisa mais nichada pro lado jurídico, assim, não tão fora, pra não fugir um Certo. pouco disso, Hum. sabe? Bom, dos programas que eu me recordo, pegando o IFG, eu me recordo do programa em Direito Agrário, do Isso é programa o Agrário. Eu lembro que tem uma linha lá sobre direito à alimentação, algo que talvez vincularia com o direito constitucional. Direito e Políticas Públicas, que é um mestrado profissional, e tem uma linha que você pode trabalhar muito com o constitucional, que inclusive foi uma linha que eu me candidatei, que era em jurisdição constitucional, se eu não estiver Uhum. enganado, acho que era uma linha nesse sentido, que daria para trabalhar, né, esse eixo que você tem interesse. Qual outro? Tem um mestrado que não é na UFG, que seria na Unialfa, que é um mestrado especificamente em Direito Constitucional e Econômico, só que aí é um mestrado numa instituição privada, né, tem os custos e tudo mais. E eu acho que direitos humanos, acho que talvez você não conseguiria trabalhar com o direito em si, né, só se fosse uma perspectiva mais interdisciplinar, né, abordando outras áreas do Mas eu conhecimento. não sei nisso. Então, acho que tem esses direito agrário, direito e políticas públicas e esse da Alfa, que eu acho que vale muito a pena. O que Uhum. eu recomendo? Direito constitucional é muito amplo. A gente sabe que tem 1 milhão de assuntos dentro do direito constitucional. O que você gosta de estudar? Vamos lá. Ai, eu gosto. É meio polêmica. É bem isso que eu falei, assim, eu tenho. Inclusive, eu Ah, termino você meu. falou, né, da questão da privacidade. Eu que estou aqui Eu voando. discussão do princípio, né, da proporcionalidade e a ponderação, tanto do jurídico alemão, né, eu usei muito, eu usei isso no meu Robert artigo, Alexi, isso, outros sim, autores. Uhum. eu trabalhei muito a questão dos julgados aqui, no Brasil, né, como é que vem se colocando isso, e querendo ou não, tem uma divergência, por mais que eu utilize essa questão do princípio da ponderação, né, da proporcionalidade, mas ainda assim eu vejo que tem muita divergência, mas eu percebo hoje em dia, vendo meu artigo, eu sei que tem muitas lacunas ainda ali para ser preenchida, porque o TCC é uma coisa bem assim, né, não dá para trabalhar tão a fundo o tema. Uhum. E é algo Porque que eu gosto uhum. nesse tema. Bacana a questão, né, então, dentro do direito constitucional, a questão da proporcionalidade, direito à privacidade, o princípio da proporcionalidade, bacana. Realmente, você tocou num ponto que eu acho que é até bom a gente destacar, porque às vezes a gente faz um TCC, e eu vejo muitos TCCs, e até porque muitos TCCs vão ser os nossos primeiros trabalhos no mundo acadêmico. Então, são trabalhos que muitas vezes são amplos, né, que abarcam muitas coisas. E no mestrado, como a gente tem apenas 2 anos, o que os professores olham muito na questão temática? Se o seu tema está bem delimitado. Porque, por exemplo, né, você quer abordar a questão do direito à privacidade, princípio da proporcionalidade, mas que recorte é uma coisa que os professores, quando estiverem analisando ali o seu projeto, eles vão ficar se questionando. Mas beleza, que nesse projeto aqui, quais são os recortes? Por exemplo, no mestrado em Direito e Políticas Públicas, como é um mestrado profissional, eles querem pesquisas aplicadas, pesquisas empíricas, no mínimo. Então, você não consegue ficar numa discussão mais, dependendo em outros mestrados, numa discussão mais no campo teórico, filosófico. No mestrado em Direito e Políticas Públicas, que eu vejo que, né, talvez o seu tema, pensando em UFG, se encaixaria mais, porque tem uma linha em jurisdição constitucional, né, lá no agrário talvez você teria que fazer um contorcionismo para se encaixar em outras linhas, né? Uhum. Então, os professores ali no Direito e Políticas Públicas, pelo fato de ser um mestrado profissional, eles querem ver um recorte empírico na sua pesquisa, né? Então,
você vai ter que buscar alguns recortes. Tem recorte temporal, recorte espacial, material. Em relação ao recorte temporal, né, de quando até quando é que você pretende fazer, por exemplo, a coleta de dados, né, quais seriam os dados que você pretende, a amostra, porque você falou sobre a questão da proporcionalidade, princípio da proporcionalidade, da questão dos julgados aqui no Brasil. Mas beleza, dentro da amostra do Brasil. Para a internet, porque olhando assim, o boom que deu a internet tem um lapso de tempo, né? Não, nem o anterior, nem desse tempo para cá que eu trabalhei, assim. Ah, certo. Uhum. No direito de políticas públicas, eu lembro que de assistir uma palestra de um professor ele falar que eles gostavam muito de recortes estaduais, em Goiás. Né? Então, pesquisas empíricas. Então, talvez você pode fazer um recorte, né, já te dando uma sugestão, para o estado de Goiás. Né? Analisar decisões judiciais, talvez acórdãos do Tribunal de Justiça de Goiás, porque aí você já sai do Brasil, já sai daquele macro, e você já vai delimitando. Então, você já tem ali um recorte espacial. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Beleza, lá dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, você vai ter diversas matérias de julgados. Aí você vai ter que definir, beleza, o que eu vou analisar aqui? Beleza, princípio da proporcionalidade, mas em qual área? Vai ser na área civil, aplicação, eu vou estar analisando acórdãos na área civil, na área, sei lá, tributária. Então, são pontos que você vai ter que ir amadurecendo para pensar. Mas, por exemplo, a questão do direito de privacidade, já seria dentro lá do campo civil. Então, acho que seria mais nessa área, já pensando aqui esses outros recortes. Mas, Então, assim, o recorte que eu faço, desculpa interromper, quando não, eu pode falo falar. questão da privacidade, eu não volto muito nessa. Quando eu comento, tento falar, explanar mais essa questão da privacidade, as pessoas levam muito para coisa realmente do que rola dentro, sei lá, de sua casa. Não é nesse sentido, assim. Quando eu tentei abordar por isso eu falo que faltou muitos pontos para ser preenchido, é mais voltado na internet e não só dentro de quatro paredes, mas num todo, assim, sabe? E aí é onde eu tô tendo um pouco de dificuldade de, sei lá, um tema, para lapidar um tema, assim, nesse sentido. Certo. Uhum. Eu Então, a tenho questão como fica a dificuldade. questão do direito à privacidade no contexto da internet, do avanço da internet, das mídias É sociais. isso, porque tem muita na imprensa, né? Eu acho que tem já tem pesquisas consolidadas com relação à imprensa, porque já tem um tempo aí, né? Se for parar para pensar. Agora, a Uhum. internet, eu penso que tem algumas lacunas aí que, às vezes, as informações dá muita colisão, né? Acontece. Foi justamente um dos temas que eu abordei, um dos tópicos, aliás, dentro do meu artigo, foi essa questão da colisão, essa problemática e como dessa resolutiva, né? Aí, Uhum. hoje em dia eu fico, tá, falta isso, e para delimitar um tema, assim, eu tô tendo essa dificuldade. Não, bacana. Só que, ó, eu tô aqui, a gente está falando sobre o tema, é um assunto bacana. É claro que você tem que pensar nessas limitações, só que, estou me lembrando aqui, tem outros pontos anteriores, porque você começar a pensar no tema do seu projeto, em recortes, sem antes definir o programa que você quer ingressar, é um grande erro. Por quê? Porque Uhum. cada programa tem uma linha de pesquisa, tem uma sublinha ou um eixo temático, enfim, eles fazem essas divisões. Então, claro, eu te fiz essas perguntas porque eu queria saber das suas áreas de interesse, e foi Uhum. bacana para mim compreender quais são as suas áreas, dentro do direito constitucional, todos esses pontos que você me passou. Isso é muito importante para a sua definição temática, porém, você não pode já começar a querer escrever o projeto, porque Sim. você ainda não definiu a questão do programa. Então, se você começa a escrever o seu projeto agora, sem definir o programa, você corre um sério risco de escrever um projeto, mesmo que seja um tema muito bacana. Mesmo que você encontre um recorte muito interessante para esse tema que você está desenvolvendo, que você pretende desenvolver, que envolva essa grande temática que você me passou,
mesmo que seja um projeto muito bom, se você não encontrar uma compatibilidade com os programas, o seu projeto ele corre o risco de ser reprovado. Os professores eles baterem o olho e falaram, não, esse tema aqui, né, que a Tainara quer discutir, ele não tem vinculação com o programa. Pode ser um tema interessante, mas não tem nenhum professor aqui, por exemplo, pesquisando nessa área. Então, por isso que eu recomendo, eu sei que é um trabalho, é uma parte assim que a gente, eu falo por vivência própria, é uma parte que a gente tem que parar. Eu lembro que quando eu comecei a me preparar, eu já queria pensar em tema, projeto, e vem aquela ânsia da gente querer começar a escrever, mas a gente tem que parar, dar uma pausa na questão da escrita e começar lá a casinha, que é olhar lá no programa. Beleza, aqui dentro desse programa, né, Direito e Políticas Públicas, quais são as linhas? Né? Eu já te dei uma pista aqui pelo fato de conhecer um pouco mais a fundo o programa, pelo fato de ter passado por lá, pelo processo seletivo. Então, tem uma linha lá que eu já te dei aqui uma pista que você conseguiria trabalhar a questão do direito constitucional. Né? Então, já é algo que você pode analisar, né, depois aqui do nosso encontro. Entrar lá no site, ler a descrição, ver os objetivos, né, porque ali, a partir dos objetivos, você vai começar a ter insights. Ah, beleza, eu sei aqui que dentro de jurisdição constitucional, né, eles estão pesquisando sobre a questão de controle de constitucionalidade. Beleza, então, o que dentro de controle de constitucionalidade eu poderia, né, pensar? Qual seria um tema aqui dentro desse conjunto? Né? E a partir daí você vai começando a ter uma clareza maior de quais são as sequências decisórias que você pode tomar para começar, né, a pensar em um tema do seu projeto que una tanto os seus interesses, e é importante que tenha os seus interesses, porque não adianta nada você entrar num programa que você não gosta. Né? Tem linha de pesquisa lá em temas muito diferentes daquilo que você tem interesse. Então é ruim, porque são 2 anos que você vai estar no mestrado. Então, se você faz, né, o mestrado em uma linha que você não gosta, você tem um sério risco ali de ter muitas dificuldades para conseguir desenvolver a pesquisa. Então, tem que ter a parte, sim, dos seus interesses, e esses interesses compatibilizados com os interesses do programa. Então, leu lá a descrição das linhas, dos projetos que estão ali vinculados, o que mais que você pode fazer? Gustavo, li aqui a descrição, sei mais ou menos, mas quero saber mais a fundo. Começa a olhar quem são os professores que estão ali na linha. E vai ter a vinculação. Professor João, né, professor José. Você pega lá o nome completo desses professores e começa a jogar lá no currículo Lattes. Lá no currículo Lattes, o que eu recomendo que você faça? Coloca lá o nominho do professor, faz lá a busca, você vai encontrar o professor. Primeira coisa que você vai bater o olho é o resumo do professor. No resumo você já vai ter informações de qual que é a linha ali que o professor ele pesquisa. Mas você não vai ficar só no resumo. Aí você olha lá o que os professores já desenvolveram, tanto a título de dissertação quanto a tese. Vai saber exatamente o título ali do trabalho. Posteriormente você pode encontrar esses trabalhos no Google. Outra coisa também que eu recomendo, olha quais são os grupos de pesquisa que esse professor está vinculado, vai ter lá a descrição também. Aí no grupo de pesquisa você consegue ainda mais informações. Né? O professor ele está lá dentro daquela linha de pesquisa, e dentro daquela linha de pesquisa que é abrangente, ele está desenvolvendo esse projeto aqui em específico de pesquisa. E com isso você vai tendo uma série ali de insights. Outro ponto também que é super bacana, ali olhando o currículo dos professores. As últimas produções. O que o professor ele já produziu. Deixa eu olhar aqui os últimos artigos. E começa a olhar esses artigos, olha lá o título, e vê como que aquele título se vincula, tem alguma relação com a linha de pesquisa que ele está vinculado, com o projeto, com o grupo de pesquisa que ele também está vinculado. E a partir disso, busca encontrar, tenta encontrar esse artigo lá no Google Acadêmico. Se o artigo ele tiver um número ali do DOI, e muitos têm, você já clica no DOI ali, tem o azulzinho ali do DOI, você já clica lá no próprio currículo e você já é redirecionada para a página do artigo. E nesses artigos você realmente vai conhecer o professor mais a fundo, porque você vai ver realmente ali o que o professor defende. Beleza, dentro de direito constitucional, dentro de jurisdição constitucional, dentro de controle de constitucionalidade, o professor está pesquisando algo ali bem específico.
Quais são os teóricos que esse professor utiliza? Qual foi a metodologia que o professor utilizou nesse artigo? Como que eu posso relacionar os meus interesses com os interesses aqui do professor, daquilo que ele está desenvolvendo? Eu vi que o professor ele pesquisa muito aqui sobre mutação condicional. Beleza, que recorte que eu posso encontrar que una aqui, né, os meus interesses? Daria para unir alguma coisa de mutação condicional com a questão do princípio da proporcionalidade que eu estou aqui discutindo? Então, aí com isso você vai unindo tanto os interesses do professor, porque o professor ele quer alunos que pesquisem dentro ali daquela linha de pesquisa que o professor está e que tenham uma compatibilidade teórica com ele, mas também não quer que o aluno ele desenvolva algo ali que seja uma réplica, não pode a gente fazer isso, do que ele está desenvolvendo. Aí é que entra a importância de você encontrar um recorte que seja inovador para o programa. Algum ponto que ainda não foi discutido, ou que talvez já foi discutido, mas sobre uma outra perspectiva, e você pretende trazer uma outra abordagem, através de uma metodologia diferente, através de um referencial teórico diferente, e com isso você consegue trazer, mostrar que o seu projeto ele é inovador para o programa, para a linha de pesquisa. Então, eu sei que são muitos passos, mas eu acho que esses passos antes, prévios à elaboração do projeto, eles são muito importantes, porque senão você pode correr um risco aí de ficar tentando pensar em tema, sendo que você não passou por essas etapas anteriores. E mesmo depois que você fizer esse mapeamento, você vai sentir a necessidade de se aprofundar na literatura. Gustavo, eu vi aqui que o professor ele realmente está dentro do direito constitucional, dentro da linha aqui de jurisdição constitucional, falando sobre mutação constitucional, mas eu senti a necessidade, eu preciso me aprofundar mais. Aí é o momento de você olhar quem são os marcos teóricos ali que o professor utiliza na pesquisa, e atrás desses outros autores, de se aprofundar na bibliografia, porque toda boa pesquisa, esse é um ponto bem importante, toda boa pesquisa começa com um bom estudo. Então, depois que você faz esse mapeamento prévio ali do programa, conhece o professor, você vai precisar estudar, de fato. Começar a estudar aquela determinada área que você pretende desenvolver o projeto. Então, você vai ter que aprofundar na literatura pertinente dentro do tema que você quer desenvolver. Porque é ali que você vai encontrar quem vão ser os teóricos que vão subsidiar a construção do seu projeto. Então, tudo isso perpassa por um bom estudo. Então, é o momento de você sentar, fazer a leitura de artigos, fichamentos. Inclusive, lá no GPS, que é o meu programa de mentoria, eu ensino para os mentorados a questão de como ler artigos e fazer fichamentos, que é uma parte bem importante, porque às vezes eu lembro que quando eu comecei a ler meus primeiros artigos, eu li o artigo de forma aleatória, como a gente pega às vezes um livro para ler, e passava pouco tempo depois eu já não lembrava de mais nada. Então, por isso que é tão importante quando você estiver lendo um artigo, você fazer fichamentos. E anotando ali os principais pontos. Lá no GPS eu coloco uma listinha de quais são as perguntas que a gente faz para o artigo que a gente está lendo, porque a partir dessas perguntas a gente vai conseguindo ler um artigo e reter aquelas informações, e não pegar o artigo, ler de cabo a rabo e depois, passando 2 dias, a gente já não lembra de mais nada. E acho que basicamente é isso. E depois desse mapeamento, aí sim você pode começar a pensar, de fato, na escrita do projeto. Que aí vai entrar todas as sequências decisórias, de você escolher a questão, de aprender o que é uma justificativa, um problema de pesquisa, hipótese, como elaborar cada um dos elementos. Aí sim você se preocupa com a escrita do projeto. Mas todas essas outras etapas que eu te passei, elas vão ser fundamentais para que você consiga pensar em um tema que seja interessante para o programa, tá bom? A minha outra dúvida é com relação ao currículo Lattes. Assim, o que você dá como dica para estar melhorando até o processo seletivo, né? Assim, Bacana. Bacana. Curriculares, a gente tem estratégias de curto, médio e longo prazo para estar melhorando curriculares. Inclusive, eu ensino
cada uma dessas estratégias lá dentro da mentoria. E a gente poderia ficar aqui conversando várias e várias horas sobre estratégias para melhorar o currículo Lattes, porque às vezes as pessoas elas acham para melhorar o currículo Lattes a gente tem que publicar artigos. As pessoas, quando a gente fala em melhorar o currículo Lattes, tem que publicar artigos. Só que existem uma série de outras estratégias, não sei se você já verificou lá no Lattes, mas tem uma série de campos, você consegue incluir muitas coisas no currículo Lattes. E existem estratégias, a publicação de artigos é sim uma estratégia muito interessante, mas é uma estratégia mais a médio e longo prazo. Então, o que é a primeira coisa que eu vou te recomendar, antes de você pensar em qual vai ser a estratégia que você vai utilizar? Olhar quanto tempo que você tem. O edital já foi publicado? Ainda não foi publicado? Se o edital já foi publicado, então você tem uma urgência maior. Então você vai ter que utilizar estratégias mais a curto prazo. Não, Gustavo, o edital ainda não foi publicado, vai ser publicado só no ano que vem, mas eu já quero melhorar meu currículo Lattes a partir desse ano. Pô, bacana. Então você já começa a pensar em estratégias mais a médio e longo prazo. Você pode começar a trabalhar nessas estratégias. Então, tudo vai depender muito de quanto tempo que você tem até o edital. O direito de políticas públicas, eu sei que o edital está aberto. Acho que saiu tem 1 ou 2 dias. Então, vamos supor que você vai participar do edital do direito de políticas públicas, a UFG, que o edital já foi publicado. Então, aí você já tem que trabalhar estratégias mais a curto prazo. Porque você tem aí, sei lá, talvez menos de um mês para fazer a submissão do projeto e submeter o seu currículo Lattes também para avaliação. Tem programas que você submete o currículo Lattes apenas, né, se você passar pela entrevista e chegar até a etapa do currículo Lattes. Outros programas que você já faz a submissão do currículo Lattes no ato ali da inscrição. Você já manda o projeto, já manda o currículo Lattes. Então, cada programa, cada edital tem essas particularidades. Então, mas vamos pegar exemplo, vamos supor que você vai participar do direito de políticas públicas. Aí já é recomendável estratégias mais a curto prazo. Aí você vai olhar lá no edital quais são os itens que pontuam o seu currículo. Tem uma tabelinha lá no edital falando, publicação numa revista A1, você vai ganhar 20 pontos. Publicação numa revista B1, você vai ganhar 10 pontos. Acho que no direito de políticas públicas, até a organização de evento conta pontos, se não estiver enganado. Tem já alguns anos que eu fiz. Mas aí você vai começar a refletir, olhar para as estratégias. Por exemplo, a publicação de um artigo em uma A1. A gente não consegue em um mês. A gente não consegue em um mês nem a resposta dos pareceristas, porque a média para a publicação em uma revista A1, aqui no Brasil, quando é muito rápido, você vai conseguir ali em 6 meses, mas assim, em casos bem excepcionais, pessoas conseguem em 6 meses publicar em uma A1. A média está sendo 1 ano e meio, 2 anos. Já tive artigo que demorou 2 anos, entre avaliação e publicação. Então você já sabe que a publicação em uma revista, mesmo que ela seja de um quality mais baixo, vai demorar um pouquinho, vai demorar alguns meses. Não vai ser, mandou o artigo aqui hoje, semana que vem os professores já vão avaliar e já vão publicar. Mas existem outras estratégias mais a curto prazo, como, por exemplo, a participação em um grupo de pesquisa. Às vezes você consegue entrar, antes de você submeter o seu currículo Lattes, em um grupo de pesquisa. E o professor já consegue te vincular ali no CNPq, no grupo dele. Eu tenho vários mentorados que conseguiram entrar em grupos de pesquisa em universidades, mesmo essas pessoas já estando afastadas de universidades, conseguiram entrar. Isso que você ia perguntar? Com relação a isso, quem já terminou. Não, bacana. Bom, tem grupo de pesquisa que ele é fechado apenas para alunos de uma determinada instituição. Tem outros grupos de pesquisa que são abertos para alunos de outras instituições. E tem grupos de pesquisa que são abertos, inclusive para pessoas que já se graduaram, que já estão formadas, que já estão afastadas da vida acadêmica.
Tem grupo de pesquisa que é tão fácil de você participar, que é só muitas vezes você mostrar o seu interesse. Ah, professor, tem como participar? Aí você mostrar o seu interesse ali com a área temática do grupo, às vezes via e-mail, e você já consegue ter acesso, né, às reuniões desse grupo, aos materiais, isso já é muito bacana. Tem o caso, por exemplo, acho que foi a Isabela. A Isabela, ela está participando de um grupo acho que na Federal da Bahia. E foi muito Hum, simples. Ela encaminhou um e-mail para a professora, inclusive lá no GPS a gente tem uma aula onde eu ensino sobre como encontrar qualquer grupo de pesquisa no Brasil, como entrar em contato com o professor. E a Isabela ela seguiu as recomendações lá, encaminhou um e-mail para o professor, e a professora já passou o contato dela de WhatsApp, e pouco tempo depois ela já estava fazendo parte do grupo do WhatsApp, e a professora já tinha vinculado ela, por exemplo, ao CNPq. Então, assim, foi algo muito bacana para ela. É, então, tem grupos que você consegue. Você já se formou, é correto? Ou não? um ano. Ah, já tem um ano, certo. Você está fazendo alguma pós ou... Faço um direito sucessório. Certo, bacana. É, então, assim, você consegue, mesmo que você não estivesse fazendo uma pós, vamos supor que você estivesse realmente ali afastada, nenhuma vinculação institucional. Existem grupos de pesquisas que são abertos, que você consegue ter essa possibilidade. Agora existem outros grupos, acho que travou a nossa ligação aqui, a nossa chamada. Pessoal, travou aí para vocês? Tainara, não tô te ouvindo. Cristiano, agora a gente entra aqui ao vivo com você também. Vamos ver só se a Tainara volta, para a gente estar respondendo essa última pergunta dela. Eu vi que muita gente passou aqui pela live, né? Denivan falou que minha internet está um pouco instável, mas vou acompanhar. Boa noite, Denivan. Seja muito bem-vindo. E para o pessoal que está chegando aqui agora, esse quadro se chama Projeto Rumo ao Mestrado, onde eu entro aqui ao vivo junto contigo para te dar uma verdadeira mentoria de forma gratuita. Se você tem interesse em participar, me manda uma mensagem no direct aqui após essa live e a gente vai combinar o dia da sua participação, tá bom? Todos são muito bem-vindos. Quem mais que passou por aqui? O Pedro, Flávio, Bruno, Renato, Alcenor, Denivan, Bruno, Rezende, Pablo. Vou te mandar o convite, Tainara. Eu não estou te vendo aqui como sugestão. Tainara. Ah, agora apareceu. Te mandei o convite. Uaiju, seja muito bem-vinda. Eu acho. Tá dando intercorrência, não tô te escutando, Tainara. Não tô te ouvindo. Acho que a sua câmera tá virada. Você tá me ouvindo? Não, não tô te escutando. Mas para a gente finalizar essa pergunta, eu vou continuar respondendo, até porque essa live vai ficar salva, Tainara. Então eu vou continuar aqui respondendo você, tá bom? Sobre o grupo de pesquisa. E depois você pode também tá acessando a gravação. Só para a gente não perder nosso tempo aqui, que é valioso, tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Só para me ter certeza que não está travado aqui também para vocês.
Sim, bacana. Então, em relação ao grupo de pesquisa, só recapitulando, tem grupos que vão aceitar alunos externos, tem grupos que não vão aceitar alunos externos. É importante que você tenha consciência como é que é a dinâmica ali do grupo, e você consegue fazer isso conversando com o líder do grupo de pesquisa, tá bom? Então, encaminhe um e-mail, né, vê se o grupo aceita membros externos. Tem grupo que é só você fazer, né, mostrar aí o seu interesse com a área de pesquisa que você já quer adicionar no grupo. Tem outros grupos que você tem que fazer um processo seletivo, tá bom? Então, cada grupo tem uma dinâmica, isso vai depender muito do professor que é o líder ali do grupo. Mas vale muito a pena, recomendo demais. Mesmo que você estiver afastado aí da academia, principalmente você que está afastado da academia, recomendo demais a participação em grupos de pesquisa. Vai ser bom para o seu currículo, vai ser bom para o seu network, você vai conhecer pessoas que têm mais experiência que você e, consequentemente, são pessoas que podem auxiliar a sua carreira acadêmica. Você vai ter acesso a bibliografias que podem, inclusive, ser utilizadas para você construir seu projeto de pesquisa. Então, só tem benefícios se você fazer parte de grupos de pesquisa. E para a gente seguir aqui, pessoal, agora eu quero agradecer primeiramente a presença da Tainara. A gente teve esse pequeno probleminha técnico, mas agradeço muito a presença da Tainara. Foi bem pertinente as dúvidas que ela trouxe aqui para a gente. E agora eu vou convidar o Cristiano, que está aqui esperando também para entrar ao vivo com a gente. Cristiano, eu vou te mandar o convite e a gente já começa. Boa noite, Cristiano. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Gustavo, boa noite, tudo bem? Estou te ouvindo. Tudo jóia. Que bacana você por aqui. Cristiano, antes da gente começar, né, oficialmente aí com as suas dúvidas, conta pra gente um pouquinho da sua história, se você já é uma pessoa que tem experiência em processos seletivos, de qual cidade que você é e também qual que é a sua área do conhecimento. A gente já conversou um pouquinho pelo direct, mas é bacana também pra gente contextualizar o pessoal aqui que está nos assistindo. Tá. Bem, meu nome é Cristiano Barbalho, eu tenho 23 anos, sou graduado em Direito pela PUC Goiás, sou advogado, tive experiência no processo de seleção de mestrado pelo Programa de Direitos e Políticas Públicas da UFG. Eu participei do último processo seletivo, que foi no fim do ano passado, início desse ano. Na ocasião, eu fui aprovado em todas as etapas do processo de seleção, porém eu fiquei fora do número de vagas imediato para dar início. Na época era 10 vagas e eu fiquei em 11º. Nossa, uma vaga. A minha área do conhecimento na vida profissional é no direito civil, adoro processo civil, mas no campo da pesquisa eu tenho atuado principalmente na área do direito processual penal, especificamente na colaboração premiada. Na minha vida acadêmica, eu tive a experiência de poder fazer iniciação científica na faculdade. Trabalhei com a colaboração premiada e no TCC também trabalhei com ela. E agora, nesse processo de seleção do mestrado, eu voltei a trabalhar com colaboração premiada porque eu já tinha um conhecimento sedimentado, assim, do tempo que eu já vinha estudando a temática, trabalhando com isso. Foi uma experiência incrível, para te dizer a verdade, incrível, foi participar dessa seleção. Apesar de, assim, não ter dado certo de entrar na vaga imediata, mas foi muito bom, enriquecedor. Bacana. Que bacana, Cristiano. Então, é bom saber, né, que você já é uma pessoa que tem experiência em processo seletivo e você bateu, né, realmente, você já passou, né, pelas etapas. E realmente, acho que o que pegou ali foi a questão curricular, correto? A questão da classificação e tal. Sim, exatamente. Bacana. E, Cristiano, quais são, né, as suas dúvidas aqui para a gente poder começar esse bate-papo? Olha, a minha primeira dúvida é com relação a projeto de pesquisa, porque assim eu senti um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro,
direcionado a um mestrado, assim, que é um nível bem mais alto de avaliação. Principalmente, assim, da forma para poder levar a nota, eu senti, assim, que, principalmente, assim, durante a seleção, um professor ainda me disse, que estava examinando, com relação à referência bibliográfica, que no caso assim, seria interessante colocar um estudo de um caso concreto, algo do tipo. Então, assim, a dúvida é com relação a essa, como poder levar essa pontuação no projeto de pesquisa, principalmente assim com a parte da referência bibliográfica. Bacana. Referência bibliográfica e pela essa sugestão que o professor te deu, já entra também no campo da metodologia. Por quê? Você participou de um processo seletivo que é um mestrado profissional. E eles eles querem pesquisas empíricas. Então, diferente, por exemplo, em outros programas, na nossa área de conhecimento, podem ter linhas de pesquisas, onde as pessoas vão desenvolver pesquisas que são mais no campo teórico, justo filosófico. Num programa que é profissional, eles querem algo ali aplicado. No caso do seu programa, você pode não necessariamente apresentar ao final uma dissertação, mas talvez um projeto regulatório. Tem as modalidades de trabalhos que geralmente está lá no regulamento do programa, dependendo da área do conhecimento. Então, existem algumas particularidades no mestrado profissional. Então, a sua pesquisa necessariamente ela precisa ser empírica. Você me contou que desenvolveu iniciação científica durante a graduação, mas você chegou a ter experiência com pesquisa empírica? Ou foram mais pesquisas bibliográficas? Como é que foi? Foram mais pesquisas bibliográficas. Eu tive 2 momentos de iniciação científica, que foi um em 2019. Ela seria uma pesquisa empírica, mas só que não conseguiu levar para frente porque o orientador ele teve que se ausentar da faculdade, teve que tirar uma licença. Aí então acabou que comprometeu com o projeto de pesquisa, porque não tinha co-orientador na época. Aí no ano seguinte eu acabei tentando novamente, aí deu certo. Aí eu fiz, mas só que foi mais no campo bibliográfico, bem abstrato. Não, bacana. Bom, uma dica que eu vou te dar aqui na verdade, 2 dicas. Você trabalha com colaboração premiada. O que eu te recomendo que você faça? Busque trabalhos, dissertações e teses que trabalhem com colaboração premiada. E você vai buscar por trabalhos que trabalhem com colaboração premiada, mas com abordagens empíricas. Como você mesmo comentou, estudo de caso, enfim. E você vai ler esses trabalhos, dando esse foco ali especial para a questão metodológica. Porque aí você vai começar a ter insights. Bacana. Ele fez esse recorte aqui sobre colaboração premiada e abordou esse estudo de caso aqui de uma colaboração premiada, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo clássico aí da Lava Jato. Aconteceu isso, sei lá, na Lava Jato. Então, ele trabalhou esse caso aqui em específico. Quando você pega uma dissertação, uma tese para ler, é uma pesquisa que já foi feita. Então, você consegue ver quais foram os caminhos que o pesquisador percorreu. Todo o caminho metodológico que o pesquisador percorreu para desenvolver aquela pesquisa. E você consegue fazer o caminho inverso. Porque no projeto, você que já tem experiência em desenvolvimento de projeto, vocês falam o que você vai desenvolver, o que você pretende desenvolver. Inclusive verbos que você vai utilizar no futuro. Pretendo analisar determinada coisa. Agora, numa dissertação, numa tese, o pesquisador fala, eu analisei, foi analisado determinada coisa. Então, você consegue, ao olhar para esses trabalhos, dissertações e teses, fazer o caminho inverso. E quando você olha, beleza, o cara aqui ele fez um estudo de caso. Como é que ele fez esse estudo de caso? Gustavo, aqui no estudo de caso ele combinou diversas técnicas, por exemplo, não sei se seria possível, mas sei lá, ele conseguiu fazer entrevistas com os atores aqui que trabalharam na colaboração premiada. Nem sei se isso é possível, mas estou só citando um exemplo aqui das técnicas que você vai conseguir identificar e, consequentemente, ter um amadurecimento nesse campo metodológico. Porque se você pega um livro de metodologia, e é importante, você vai aprender lá, beleza, o que é um estudo de caso, o que é uma pesquisa bibliográfica, mas muitas vezes fica num campo abstrato.
Aí você fica pensando, beleza, como é que eu faço isso aqui na prática? Aí quando você pega pesquisas, né, dentro da sua área do conhecimento e começa a olhar, você começa, né, a ver realmente na prática como é que o pesquisador desenvolveu. E com isso você tem um ganho, um amadurecimento bem interessante. Uma outra dica que eu te dou, eu tenho um grupo de metodologia dentro do GPS, a gente se reúne periodicamente para discutir técnicas de pesquisa e, consequentemente, a gente tomar, para que a gente consiga tomar melhores decisões metodológicas, não só em projetos, mas em artigos, enfim, em dissertações. Então, estudar metodologia de forma compartilhada, igual a gente faz em um grupo de estudos, é algo muito bacana, porque quando você pega para estudar sozinho, surge uma série de dúvidas. Então, se você tiver essa possibilidade de debater com mais pessoas, dentro aí da sua área do conhecimento, outras pessoas, né, que estão na área da pesquisa acadêmica, que também se interessam por metodologia, é uma dica muito bacana. Você também consegue amadurecer, né, nessa questão e, consequentemente, trazer isso para a sua pesquisa. Em relação à referência bibliográfica, o que eu recomendo? Inclusive a dica que eu dei para a Tainara. Isso você possivelmente já fez, mas não sei se talvez de uma forma mais sistematizada. Em relação à produção dos professores. Beleza, você possivelmente acho que está na linha 2, né, lá do pessoal do penal, enfim, lá do Direito de Políticas Públicas. Beleza, quem são os professores que estão lá? E o que eles estão desenvolvendo? Quais foram as últimas pesquisas que eles publicaram? Nessas pesquisas, quais foram os teóricos que eles utilizaram? Consequentemente, você vai tendo uma visão para trazer isso para a sua pesquisa. Utilizaram aqui, Gustavo, o Alessandro Barato, de Criminologia Crítica. Beleza, então eu sei que a professora, né, a fulana de tal, ela trabalha aqui com esse marco teórico. Então, eu sei que essa é uma bibliografia importante para o meu projeto. E toma muito cuidado, né? Eu não sei se talvez você fez isso, mas às vezes eu converso com algumas pessoas que trazem para o projeto de pesquisa bibliografias que são incompatíveis. Não sei se é o seu caso, mas, por exemplo, de trazer materiais que não são acadêmicos, que não têm finalidade acadêmica. Texto de blog, de jornal, doutrina, e não trabalham com artigos científicos, dissertações, teses. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com a questão da seleção da fonte, e realmente trabalhar com fontes que são acadêmicas, que são científicas e, enfim, só uma pequena observação. Mas, em síntese, eu acho que, como dica para você, essa questão do aprofundamento no campo metodológico, a partir desses pontos que eu te passei, acho que vai ser bem bacana. Consequentemente, você vai começar a enxergar possibilidades, de trazer recortes empíricos para a sua pesquisa e também conseguir selecionar quais vão ser as técnicas mais adequadas ali, de acordo com o seu objeto de estudo. Certinho, Gustavo. Tem mais alguma outra dúvida? Não, no momento só essa mesmo. Era essa a principal dúvida que eu tinha. Não, bacana, bacana. E paralelamente a isso, cara, vai trabalhando, né? Eu sei que agora o edital já foi publicado, mas a questão do currículo, né? Pensar em estratégias aí mais a curto prazo, né? Caso você vê que dê, né? Para você trabalhar, para realmente, porque essa etapa classificatória realmente pesa, que está concorrendo com outras pessoas, então pensar em possibilidades olhando lá para a tabela de pontuação, coisas que você consegue fazer mais aí a curto prazo e, consequentemente, pontuar. Então, acho que são essas dicas só para complementar essa outra dica que eu te passei. Tá certo então, Gustavo. Muito obrigado, viu? Por nada, Cristiano, eu que agradeço a sua participação e obrigado pela pergunta, achei bastante pertinente. É uma pergunta aí mais avançada para quem já está mais lá na frente. E permaneça firme porque, inclusive, você já foi aprovado. É só questão de tempo para você estar classificado dentro do número de vagas. Então, persevere que realmente o resultado vai vir. Com certeza. Valeu, Cristiano.
Uma boa Valeu, noite para obrigado, você. hein? Por Igualmente, nada. boa noite. Pessoal, só para explicar para o pessoal que está entrando aqui agora, esse quadro que a gente tem aqui, ele se chama Projeto Rumo ao Mestrado, e eu faço, né, semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas. Então, se você tem interesse em estar entrando aqui ao vivo comigo, para me fazer qualquer pergunta sobre a sua preparação, Gustavo, mas eu nem comecei a minha preparação, mesmo assim ainda posso participar? Pode, claro. Você está começando aí do zero, você pode participar, então vai ser um maior prazer. Só que você precisa me encaminhar uma mensagem no direct do Instagram, e eu já estou conversando com várias pessoas. Então, se você quer participar, me encaminhe uma mensagem no direct, porque cada dia mais pessoas estão participando. Né? Então, eu já estou organizando, né, encontros de setembro, porque eu não consigo trazer muitas pessoas aqui ao vivo, né, durante o nosso período, porque senão a gente não consegue responder às dúvidas. Como vocês puderam perceber, hoje eu estive aqui com 2 pessoas e agora já é quase 9 horas. Então, quase 1 hora em que eu fiquei ajudando essas pessoas, tanto a Tainara quanto o Cristiano, que passaram aqui hoje. E é realmente uma mentoria onde eu aprofundo, não fico aqui na superficialidade. Então, realmente, o objetivo é que, né, eu possa auxiliar a caminhada de vocês acadêmica. Então, se você tem interesse em participar desse projeto, me manda uma mensagem lá no direct, vai ser um prazer. A gente vai combinando o dia, né, a data, e você pode vir aqui participar, trazer todas as suas dúvidas e eu, né, poder te dar um feedback, né, acerca da sua preparação, acerca do seu tema que você esteja desenvolvendo, enfim. Então, espero que o conteúdo de hoje, espero que essas 2 pessoas que passaram por aqui, né, a Tainara, o Cristiano, e as minhas respostas, né, as dúvidas, né, dessas 2 pessoas, tenham auxiliado, né, também quem passou aqui pela live, que está aqui nos acompanhando. Esse conteúdo vai ficar salvo, então se você perdeu alguma parte, faço o convite para que vocês, assistam depois. E semana que vem a gente se encontra aqui no mesmo local, no mesmo horário, terça-feira, às 20 horas. Um grande abraço e uma excelente semana para todos.